At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast História em 15, em que a gente conta um pouquinho de história a cada dia em 15 minutos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ditadura na Argentina e no Chile e a Operação Condor. Eu sou a Laura, vou ser apresentadora. Essa é a Nathalie, ela vai falar um pouquinho sobre a ditadura na Argentina. Essa é a Ana, ela vai apresentar comigo. Esse é o Arthur e ele vai falar um pouquinho da ditadura no Chile. Bom, para a gente começar, quando a gente fala da história da América Latina, esses dois regimes do Chile e da Argentina se destacam muito pela sua força e pela sua brutalidade. Em 76, os militares tomaram o poder na Argentina e usaram como desculpa acabar a crise política e a crise econômica, porém, que se seguiu depois disso foi um regime marcado pela violência, pela censura, pela perseguição. Muitos estudantes, trabalhadores, intelectuais eram vistos como inimigos do Estado, eles eram perseguidos e isso instalou um clima muito grande de medo na Argentina. No Chile, em 1983, houve um golpe militar liderado por Augusto Pinochet, que derrubou o governador Salvador Allende. O país entrou em um período de repressão que houve muita prisão, torturas, assassinatos, deixando marcas profundas na sociedade chilena. Gente, e o mais impressionante de tudo é que não foi apenas por acaso que esses dois regimes da América do Sul aconteceram ao mesmo tempo. Foi, na verdade, plenamente calculado com o que a gente chamou de Aliança de Condor, né? O plano de Condor, Operação de Condor, na verdade. Que basicamente esses regimes militares eles se juntaram, eles formaram alianças, então o Chile, a Argentina, mas também o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia e até o Brasil. E a gente vai ver, estudando isso, que é muito importante estudar, esses regimes da América do Sul, que a gente vai ver não foi apenas um plano em escala nacional, mas foi em escala ocidental também. Então vamos começar um pouquinho falando do Chile. Bom, Arthur, o que depois o golpe em 1973 que derrubou Salvador Allende? Então, o golpe de 73 foi uma série de fatores internos e não externos. Internamente, o Allende sofria muita oposição política devido ao alinhamento do socialismo e a esquerda, junto com uma crise econômica e uma polarização social da época. Externamente falando, o mundo estava em uma guerra fria, com o lado capitalista fazendo guerra para os Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam tentando impedir de todo o jeito de que o Isso. Então, os Estados Unidos viu que tinha alguém tentando tirar o Salvador do poder. Um homem pelo nome de Augusto Pinochet. Então, os Estados Unidos auxiliou ele e juntos eles tiraram o Salvador Allende do poder. E quais foram as consequências imediatas? Imediatamente houve a morte de Salvador Allende no conflito pelo poder sobre o país e a instauração de uma ditadura militar, com o Augusto Pinochet sendo o ditador. Um momento trágico, né, que marcou profundamente a história chilena. Como o governador Augusto Pinochet reorganizasse a sociedade chilena? O Augusto Pinochet implementou uma ditadura cheia de repressão e todo tipo de coisa. Sim, todo tipo de brutalidade. Mas também houve várias reformas econômicas neoliberais para a época, como ele privatizou vários setores e empresas que eram do Estado, e também ele incentivou muito o uso do mercado livre. Né? E quais foram os impactos econômicos e sociais na ditadura? Economicamente, houve vários crescimentos, mas em setores mais privatizados. E também a inflação deu uma certa diminuída. Porém, teve um aumento no desemprego, na desigualdade social e na pobreza. Isso. E diante desse cenário tão rígido, como o povo reagiu? Houve resistência, com certeza, tanto interna quanto externa. Porém,
Mesmo que movimentos clandestinos lutassem contra a censura, contra tudo de ruim que estava acontecendo, a pura violência e repressão que o governo do Pinochet impunha fazia com que esses movimentos sociais não dessem muito certo e fossem muito difíceis de se organizar. E como Augusto Pinochet consolidou seu poder após o golpe? O Pinochet conseguiu consolidar seu poder usando as forças militares para tirar o governo atual do poder e então usar de repressão e outros métodos de violência para acabar com sua posição e centralizando o comando político para ser só ele e a cúpulazinha dele. Ele também conseguiu suspender a Constituição do Chile e o Congresso da época, fazendo com que ele tivesse o controle completamente sem limites do país. Ou seja, ele concentrou todo o poder em suas mãos, né? Sim. Qual foi a participação das Forças Armadas e setores civis nesse processo? Então, as Forças Armadas, elas foram um grande pilar que o Augusto usou para conseguir tomar o poder para si mesmo, enquanto o setor civil, principalmente os conservadores, empresários e os economistas neoliberais, viam no Augusto um jeito de implementar as mudanças políticas e econômicas que eles tanto desejavam. E o Pinochet era um ditador militar ou tinha base política? Embora o Pinochet fosse um ditador e um militar, ele tinha sua base política baseada, como eu disse anteriormente, nos conservadores, nos economistas neoliberais e os empresários. Com essa base política, ele conseguia formar um grupo que conseguisse legitimizar o seu poder e as suas políticas que ele queria tanto implementar. Bom, a gente vamos trazer um pouquinho para a Argentina agora. Nathalie, você pode dar um cenário de como aconteceu essa ditadura, o que estava acontecendo na época, o contexto histórico, o que levou os militares a poder em 76? Bom, para a gente entender como a ditadura na Argentina aconteceu, a gente precisa saber o que veio antes, né? Bom, tudo começou em 1946, quando o Perón estava no poder. Ele era um presidente populista, então ele conseguiu meio que unir o lado direito, capitalista, com o lado esquerdo, socialista. Não se sabe se ele era de direita ou de esquerda, e também se acreditava que ele era fascista. A mulher dele, Eva Perón, ela conseguiu o direito ao voto para as mulheres, então isso meio que deixou o cara ainda mais popular. Se antes ele já tinha apoio, então agora ele vai ter mais. Além de que os direitos trabalhistas, eles foram colocados através do João Perón, como salário, ensino religioso, entre muitas outras coisas. E muitas pessoas não gostaram desse lado conservador. Na verdade, os conservadores não gostavam muito desse lado dele porque ele liberava mais. Por exemplo, ele proibiu, ele criou uma lei que não era mais obrigatório o ensino religioso nas escolas. Então, os conservadores não gostavam muito disso, né? Sim, então por isso mesmo, por essas forças contrárias, ele foi forçado a ir para o exílio na Espanha em 1955 e ele volta em 1973, mas isso é um assunto para um pouquinho depois. Enfim, quando ele foi forçado a sair, através de um golpe militar, o Arturo ele foi eleito democraticamente pela União Civil em 1963 e ele foi deposto por um golpe militar em 1966. Esse golpe militar foi conhecido como Revolução Argentina. E o líder dessa revolução foi João Carlos Ondane. Ele foi o primeiro presidente da ditadura militar. Ele ficou lá da época de 1966 a 1970. E aí, o Perón, ele volta, lembra que eu falei que ele foi exilado na Espanha? Então ele volta, ele se reelege, ele ganha, e em 1973 ele volta a governar. Só que ele morre em 1974, olha que legal. E aí quem é o vice dele é a esposa dele, a Isabel Martins Perón. E o país, ele se encontrava um caos, assim, não tinha... A inflação estava muito alta, o desemprego estava muito alto, ela estava com pobreza, enfim, estava muito ruim e ela não conseguiu deixar organizado em relação à parte econômica. E aí, os militares, nessa tentativa
organizar o país novamente, eles fazem um golpe militar e tira a querida Isabel do poder. E esse golpe militar, ele ficou conhecido, esse golpe militar futuramente virou uma ditadura, e essa foi uma das piores ditaduras que aconteceu no mundo, principalmente na América Latina. Então a gente pode falar que a Argentina teve um caminho parecido com o do Chile? Sim, a Argentina teve um caminho muito parecido com o do Chile, como o Arthur citou, porque os dois usaram a violência e a repressão para governar. E uma das únicas diferenças que teve entre a ditadura do Chile e da Argentina é que no Chile, um presidente apenas que ficou governando durante toda a ditadura, mas na Argentina houve vários golpes militares, então muitos militares governavam, além de que o poder muitas das vezes voltava nas mãos dos civis, mas ficou muitas mais vezes nas mãos militares do que nas mãos dos civis. Então, quem que eram os alvos dessa repressão da ditadura? Basicamente todas as pessoas que tinham ideias contrárias ao que o governo colocava. Então o medo deles era tanto que o país virasse um país socialista que eles preferiram fazer uma ditadura do que tentar arrumar alguma coisa. Então foi mais aspectos intelectuais, dos estudantes, dos universitários. E tanto foi da parte dos universitários que em uma noite os universitários foram protestar, foram fazer uma greve. E aí a força militar foi lá e deu uma pancada em basicamente todo mundo que estava lá. Cerca de 4 pessoas morreram. Essa noite foi conhecida como Noite dos Cacetés. Então por que a sociedade demorou a reagir a tudo isso? Bom, eles falaram por muito medo. Quando o poder foi instaurado, muitas pessoas eram sequestradas, exiladas, levadas em campos de concentração. Muitas pessoas tinham medo de dar as suas opiniões e de ir contra o governo. Esses movimentos só foram acontecer mais pra frente. E um desses movimentos que ficou muito conhecido foi o movimento das Mães das Praças de Maio, onde elas iam nas ruas com suas faixas brancas na cabeça protestar para entender o que tinha acontecido com aqueles corpos que tinham sido sequestrados e desaparecidos. Nessa parte de desaparecido, o governo teve muito a ver, porque além de sequestrarem, eles falavam para as pessoas de que eles não tinham nada a ver com o que aconteceu. Então eles davam como desaparecido e não tiveram satisfação nenhuma sobre aonde foi parar esses corpos. Essas partes das mães é muito triste, porque teve várias famílias, por exemplo, bebês que foram levar sua família, então foram separados no nascimento, e as mães nunca sabiam o que aconteceu com seus filhos, muitas vezes nunca encontravam eles, e elas faziam os protestos atrás deles, procurando sua família, às vezes eles também procuravam atrás. E esses desaparecimentos, eles faziam isso porque, se fosse prender uma pessoa, fosse fazer algum julgamento, seria um processo muito longo, seria muito extenso. Então, era mais fácil eles pegarem alguém, falar que desapareceu e dar uma explicação. Era só isso. Verdade. Pode continuar um pouquinho no Chile pra gente? Bom, Arthur, o que foi a Operação Condor? Então, a Operação Condor foi uma aliança secreta entre várias das ditaduras militares aqui da América do Sul, na América Latina, criada mais ou menos nos anos 70. O objetivo dela era coordenar a repressão contra os socialistas, a esquerda. É muito mais fácil colocar a culpa no socialismo para fazer isso, né? Então, aqui no Brasil foi a mesma coisa. Eles falavam que era uma ameaça comunista, que tinha que fazer tudo isso, e usavam como desculpa para dar um golpe, né? Isso é muito comum em todas essas ditaduras. Sim, eles oprimiam muito qualquer tipo de militante. Essa aliança incluía a Argentina, o Brasil, Paraguai, o Chile, já foi dito, o Uruguai e a Bolívia. E como os povos sul cooperavam entre si? Então, a aliança do Cone Sul trocava vários tipos de informação, inteligência de espionagem em geral. Eles coordenavam várias prisões, assassinatos dentro e fora da cadeia, e também de exilados ou de qualquer um que fosse visto como uma ameaça em geral pelo governo, ou qualquer tipo de oposição em geral. Vários agentes de segurança dos países viajavam para cada um deles, tipo, o Paraguai e o Uruguai, para fazer todo tipo de planos. Espionagem, né? Sim, espionagens ou assassinatos. Então não tinha muito pra onde fugir. Se você fosse para outro país, eles conseguiam ter lá para te chegar. Em geral, toda a América Latina estava meio de ditadura e de opressão, de violência, tanto é que eles fizeram a Operação Condor, né, que foi a união de todos esses países da América Latina. Sim. E de que forma essa união ampliou a repressão?
Então, a repressão, não só brutal, mas ela foi muito eficiente e transnacional. Por exemplo, se alguém tivesse na mira do governo porque falava algo que não devia, ou por protestar demais, ou por só ser um estudante, um artista, ele não tinha para onde correr. Ele não podia pular a fronteira, ele não tinha meio de escapatória. Já que se ele pulasse para um outro país, aquele país... Sim, se ele fizesse parte da Polo Sul, ele estava frito de qualquer jeito. Isso tornou o controle que o governo tinha sobre as pessoas ainda mais apertado. Sim. E a população? Tinha alguma ideia da cooperação internacional? Em geral, não. A Operação Condor foi grandemente uma operação secreta, sem conhecimento de qualquer pessoa normal. Normalmente, só aqueles dentro da operação, ou militares de alto escalão, sabiam o que estava acontecendo. E essa operação toda foi começar a se revelar só depois que os países foram começar a serem redemocratizados e que os arquivos sobre a operação e o que acontecia neles fossem sendo liberados ao passar do tempo, né? Que depois de um tempo, arquivos confidenciais vão sendo liberados para serem vistos por público. Então, posso voltar um pouco para a rotina? Vamos falar um pouquinho sobre comunidade, o apoio. Teve apoio civil nesse começo da ditadura? Sim, teve apoio civil, mas da grande parte da burguesia e da classe média, porque como eles não queriam que o país se tornasse um país socialista, para justamente suas terras e propriedades não serem anuladas, então a classe média teve um certo apoio. Eles apoiaram os militares. E eles só pararam de apoiar a partir do momento que eles viram que os direitos humanos foram violados, né? Como eu falei, nas questões de tortura e violência. E a comunidade internacional, como que ela reagiu? Os Estados Unidos também apoiou até um certo período, porque, como o Arthur falou, eles não queriam que o mundo se tornasse um mundo socialista e sim todo mundo fosse por parte do capitalismo, então eles apoiaram. Mas assim, os burgueses, a partir do momento que eles viram que os direitos humanos foram violados, teve uma pressão externa para que acabasse toda aquela ditadura, aquela tristeza que foi. Bom, vamos entrar agora um pouquinho na era da Guerra Suja, né? Esse termo é um termo bastante utilizado. Você pode me falar um pouquinho o que foi essa época, o que esse termo significa? Bom, vamos dividir então essas duas palavras em duas palavras. Guerra vai contra, tipo assim, o governo capitalista e a sociedade, em algumas pessoas, socialistas. Então a guerra vai contra essa oposição, assim, da parte dos militares e da parte da sociedade. Já o suja vem do terrorismo que aconteceu. Como eu falei, muitas pessoas eram levadas em campos de concentração, eram mortas, eram isoladas, entre outras coisas. Então a guerra suja foi isso, foi o terrorismo que aconteceu durante a ditadura. O que isso tudo causou na sociedade? Bom, muitas famílias foram desestruturadas, né? Porque imagina, você tá com seu pai e sua mãe, você vai pra sua escola, na hora que você volta, seu pai foi sequestrado. Você faz o que da sua vida? Seu pai sumiu. Aí você não sabe pra onde ele foi, o que aconteceu, e ele simplesmente é dado como desaparecido. Então, muitos movimentos, como eu já citei anteriormente, como as mães das praças de maio, aconteceu naquele período. Posso finalizar então? Para finalizar, depois da ditadura na Argentina, surgiram as chamadas Lei de Ponto Final e Lei da Obediência, que elas foram criadas pelo Raul Alfonsín. O que elas significavam? Sim, após a ditadura, houve uma redemocratização e eles elegeram esse Raul no poder. E o que esse Raul fez? A população estava dando tanta pressão nele, tanto interna quanto externa, vindo dos Estados Unidos, que ele tinha que, de alguma forma, julgar essas pessoas que fizeram a ditadura. Então, ele ia fazer isso, só que aí veio uma pressão das Forças Armadas, ou seja, dos militares, para que eles não fossem mais julgados. Então, criou essas duas leis, que é posso finalizar as leis mesmo? Lei da Obediência e Lei do Ponto Final. Sim, essas duas leis que era basicamente para anular todo tipo de julgamento que iam fazer contra os ditadores. Só que nos anos 2000, no governo de dois presidentes,
Perdão, no governo de 2 pessoas, todas essas leis foram anuladas e essas pessoas foram realmente julgadas. E a Argentina teve um papel muito importante em tudo isso, porque quando houve esses movimentos, muitas pessoas foram influenciadas. Então, até hoje, eles não deixam de perder a memória de tudo aquilo que eles fizeram, de toda a luta que foi, para que realmente ocorresse o fim da ditadura. Então foi isso, né? O povo argentino sentiu muito o que aconteceu e até hoje eles não deixam esquecer, eles falam sobre isso, eles também sentem vergonha de tudo isso que aconteceu por apoiar, mas é um capítulo fechado já. Deixa eu adicionar uma coisinha. No Chile e no Brasil, o Brasil assinou alguma coisa da dinastia que esses crimes que os ditadores fizeram, eles foram realmente anulados, então não teve nenhuma punição. Já na Argentina teve uma punição sim, então foi realmente muito importante todo esse movimento que eles fizeram, todo o apoio da população, dos civis, da pressão externa e tudo mais. Bom, gente, é basicamente isso. A gente tentou resumir para ficar com 15 minutos, passou um pouquinho, né? Mas acontece. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. At the starting of the week, at Summit Talk Show.